Olá, hoje temos mais um vídeo e hoje a proposta é falarmos sobre um convite à reforma íntima. Por que a reforma íntima? Por que eu escolhi esse tema, né? Reforma íntima, porque é o momento mais apropriado para falarmos sobre isso. Porque eu convido todos à reflexão. Será que é por acaso que estamos passando por esse processo de pandemia? Sejamos conscientes. Essa pandemia não está acontecendo só aqui em Curitiba, no Paraná, não está acontecendo só no Brasil. Essa pandemia, esse Covid-19, o coronavírus, ele está acontecendo no planeta inteiro. Em alguns pontos de foco de forma mais intensa, em outros locais mais tranquilo. Porém, essa pandemia está acontecendo no planeta inteiro. Então, quer dizer que é um convite não só a mim ou a você, mas a todos nós do planeta Terra. Que chegou a hora da regeneração, que chegou a hora da renovação, que chegou a hora de mudarmos, de transformarmos a nossa sombra em luz, de fazermos esse processo de mudança, de transformação dos vícios em virtudes. E é essa a proposta do convite à reforma íntima, porque é um processo, se faz paulatinamente. E chegou a hora que não tem mais como adiarmos. Talvez esse seja o motivo, talvez essa seja a intenção positiva desse momento de pandemia. Então é o convite que eu faço a todos, para que possamos refletir juntos, tá? Porque quando fomos criados como indivíduo, como espírito, fomos criados todos simples e ignorantes, certo? Só que todos dotados de inteligência, porque somos seres racionais, e todos dotados de vontade e pautado na lei do livre-arbítrio. Simples assim. Porém, diante da lei de livre-arbítrio, cada um de nós fizemos as nossas escolhas. Fazemos constante as nossas escolhas e já fizemos escolhas no passado. Muitas vezes as nossas escolhas foram equivocadas, certo? E essas escolhas equivocadas foram pautadas na ignorância. Não ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância no sentido de ignorar a verdade, de falta de conhecimento, ok? Muitas vezes a gente erra não por maldade, não porque temos a perversidade dentro de nós. Claro que não, a gente erra na intenção de acertar, percebe? Então, muitas vezes, a gente tem esse processo de transformações, de escolhas do nosso livre-arbítrio, só que a gente faz as escolhas de forma nas escuras. E aí vem a importância do autoconhecimento, porque conhecimento é poder. Quanto mais eu me conheço, mais poder eu tenho sobre mim mesmo. Né? Não dizia já o ditado, conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará? Então, se eu tenho conhecimento sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre o que passa, o que rola, o que acontece dentro de mim, eu passo a ter domínio sobre mim mesmo. Não estou dizendo que a gente se torna perfeito, porque é aí que entra a reforma íntima. É através do processo da reforma íntima que vamos adquirir a perfeição. Só que é um processo, como já disse, é um processo, não é da noite para o dia. Como diz lá a lei de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então os nossos vícios não vão se tornar virtudes da noite para o dia. Aquela raiva que eu tenho de alguém não vai se tornar no perdão da noite para o dia. Mas primeiro passo, eu preciso querer fazer a mudança. E segundo passo é mudar, agir, colocar isso em ação. Então é importante a gente fazer esse processo de reforma íntima, né? Porque hoje, dentro da doutrina espírita, fazendo os nossos estudos, o que a gente percebe? Que os nossos sofrimentos estão pautados, as nossas dores, os nossos sofrimentos estão pautados nas nossas paixões. Conforme a gente evolui, conforme a gente depura o nosso perispírito, a gente vai se livrando daquelas más tendências, das más inclinações e vamos encarando a vida de uma outra forma, sentindo de uma outra maneira, de uma outra natureza, sentindo mais puro as emoções. Ou seja, a felicidade que todos procuram, que todos buscam, nada mais é do que o processo da reforma íntima. Porque se eu transformo os meus vícios em virtudes,
eu tiro de mim aquelas paixões. Eu tiro de mim, eu passo a ter autodomínio sobre as minhas paixões. Elas param de me dominar e eu tenho domínio sobre mim mesmo. Eu educo as minhas emoções. Então eu faço as escolhas, uso o livre-arbítrio de forma consciente. Aí eu já não posso reclamar da colheita, né? Porque essa é a reflexão do momento. Se a colheita tá difícil, né? Se tem muitas dores no meio do caminho, o que foi que eu plantei? Então aí fica o convite. O que eu posso plantar a partir de agora? Porque eu não preciso ter consciência do que aconteceu na minha vida passada para saber. Não preciso fazer regressão para saber o que aconteceu. Ou quais são as minhas más tendências, más inclinações. É só eu olhar no aqui e agora da minha vida. Quais são as dores que eu estou vivenciando? Quais são as dores que eu estou passando neste momento? Quais são as minhas dificuldades com o fulano de tal? Quais são as minhas dificuldades em relacionamento? Quais são as minhas dificuldades nas questões financeiras? Quais são as minhas dificuldades com a minha saúde? Aí já está incluso. É só eu parar e olhar e observar quais são as minhas más tendências, más inclinações. Porque é através desses meus comportamentos que me levam a essas reações, a essas consequências. Faz sentido? Por isso, passou da hora já de fazermos a nossa reforma íntima. Jesus está nos convidando há mais de 2000 anos. Né? Deixou o evangelho para seguirmos como consolo, como guia. Deixou o seu exemplo como modelo. E essa é a proposta. Porque todos fomos criados simples, ignorantes, iguais. Só que cada um de nós temos o livre arbítrio. Então eu escolho se eu vou mais rápido ou mais devagar. Faz sentido? Porque para esse processo de reforma íntima, eu considero particularmente que existem 3 componentes fundamentais. Primeiro, esforço. Eu preciso me esforçar. Porque não é da noite para o dia. Eu preciso ter perseverança. Porque eu não transformo a minha raiva em perdão daquela pessoa que me fez o mal da noite para o dia. Faz sentido? Eu não transformo aquela intemperância em paciência da noite para o dia. Por isso que estamos vivos aqui. Por isso que estamos nessa jornada, nessa encarnação, passando pelas tribulações, passando pelas vicissitudes terrenas, justamente para vivenciarmos na prática, porque não é na teoria. Se fosse para ficar só na teoria, a gente teria ficado no plano espiritual. É na prática, é no dia a dia. É no contato direto com as pessoas que a gente convive, que a gente mora, que a gente trabalha. Que a gente vai acessar o nosso orgulho, que a gente vai acessar a nossa vaidade, que a gente vai acessar o nosso egoísmo, os ciúmes, a intemperância, a agressividade, a raiva, todas essas emoções que todos nós temos. E estamos aqui para evoluir, para esse progresso. Por isso o convite a essa reforma íntima. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei aquilo que me desequilibra, mais domínio eu tenho sobre mim mesmo. Então, quando eu trabalho o processo de autoconhecimento, me dá subsídio, me dá ferramentas para eu trabalhar a reforma íntima. Porque eu consigo me livrar das amarras que eu mesmo crio. Daí agora vamos entrar um pouquinho na questão que a doutrina fala, né? Que muitas vezes a gente estuda sobre obsessão. Vocês acham realmente que um espírito, um obsessor pode criar algo em alguém? Vamos considerar que todos nós temos a lei do livre-arbítrio. Todos nós passamos pela lei do livre-arbítrio. Inclusive, Deus faz a gestão de tudo esse universo através das leis universais. Isso é um fato para todo, né? Todos já sabem disso. E aí que é a questão, porque Deus concede a nós o poder de sermos imagem e semelhança ao nosso Criador, ao nosso Deus. Ou seja, Ele nos convida para ser co-criadores. Só que eu sou co-criador da minha realidade, da minha vida, do meu indivíduo, do meu mundo. Eu não tenho poder de mudança ou de criação em cima do outro. Eu não tenho poder algum sobre o outro. Eu tenho poder sobre o que está aqui dentro. Eu tenho um controle sobre o que está aqui dentro de mim. Então, todos nós somos co-criadores junto com o Criador. Então, se existe essa questão de que ninguém cria nada em ninguém, como é que um obsessor vai criar algo em mim ou algo em você?
Não. A única questão é que ele já pode utilizar das nossas próprias más tendências, das nossas próprias más inclinações, para nos instigar. Mas o mal está onde? Lá fora ou está aqui dentro? Aqui dentro. Então é esse momento de a gente parar e se olhar, reconhecer a sombra que existe dentro de nós. Mas não no sentido de julgamento, de comparação ou de crítica. Vamos olhar com alto amor, com autocompaixão. Não autopiedade, autocompaixão. Somos imperfeitos sim, mas que não nos acomodamos a essa situação, que possamos fazer melhor, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Porque essa é a proposta. Evoluirmos. Evoluirmos. Considerando que toda dor tem sua hora certa para acabar. Né? Tem até uma parte na pergunta 1004. Deixa eu verificar aqui, ó. Achei que é o livro. A duração dos sofrimentos do culpado é proporcional ao tempo em que o espírito gasta para se melhorar, se reeducar à medida que progride e que os sentimentos se depuram. Seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, toda a dor tem hora certa para acabar. E ela está vinculada diretamente com o tempo que eu vou dispor para eu aprender. O que eu vou tirar de aprendizado disso? E como que eu vou colocar isso em prática, em ação? Então, se a gente pensar que a felicidade que todo mundo procura, que todos os seres humanos, não tem um ser humano nessa vida, nessa existência que não procure a felicidade, pode ter a clareza de que a felicidade está pautada na reforma íntima. Porque quanto mais eu me depuro, mais feliz eu me torno. Quanto mais vícios se tornam virtudes dentro de mim, quanto mais eu ilumino a minha sombra, mais feliz eu sou. Mais eu consigo amar o outro, mais eu consigo ser amado. E ao dar e receber, e aí a gente faz esse processo. Claro que tem a lei de sociedade, a gente precisa conviver uns com os outros, é através dos outros que a gente evolui também, que os outros são nossos espelhos, né? Que os outros seres humanos à nossa volta acessam conteúdo dentro da gente para que a gente possa se autoconhecer também. Mas esse processo é individual. Não tem como eu repassar para um filho. Por mais que eu ame o meu filho, eu não consigo abrir a cabeça dele e colocar. Eu não consigo enfiar lá dentro da mente dele e falar assim, olha, porque não se passa. Experiência não se passa. Percebe? Só com a vivência individual, cada um caminhando com as suas próprias pernas. Né? Claro que a gente tem os nossos auxiliares, a gente tem os nossos sirineus que nos ajudam a carregar a nossa cruz, mas ninguém caminha pela perna do outro. Então é importante esse processo, que é paulatino, a reforma íntima. E há tanto tempo temos adiado, muitas vezes por preguiça, porque dá trabalho, muitas vezes porque a gente não quer assumir a autorresponsabilidade, porque a gente sabe que tudo o que acontece é parcela nossa. Por mais que existam as circunstâncias da vida, cabe ao nosso livre-arbítrio, a nossa escolha diante dos acontecimentos. Então, seja hoje passando pelo ressarcimento de escolhas equivocadas minhas do passado, ou seja, as escolhas que eu estou fazendo hoje, das consequências da qual eu estou encarando. Mas eu tenho livre-arbítrio constantemente. E o que escolho fazer com isso? O que escolho fazer com isso? Porque é importante termos consciência de que todos temos a semente do amor e do bem dentro de nós. Né? Todos temos a centelha divina. Todos temos em nossa essência essa centelha, a qual Jesus nos trouxe, que somos imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Então temos dentro de nós, está arraigado aqui dentro. Né? Como que eu vou fazer esse processo? Aí eu convido a gente a olhar um pouquinho a ciência para aprofundarmos ainda mais a reflexão. Em estudos foi diagnosticado que cada célula do nosso corpo sabe exatamente qual a sua função e sabe qual é a função do todo do nosso corpo, de todo o DNA. Ou seja, cada célula
Cada átomo, cada célula do nosso corpo tem consciência única, tem consciência própria, consciência individual. Olha que lindo esse processo. E não é por acaso que estamos encarnados, não é por acaso que ganhamos um corpo físico para virmos experienciar a vida terrena, passar pelas vicissitudes terrenas. Porque é através do nosso corpo que a gente faz esse processo de evolução também, né? E aí, vamos juntos nesse raciocínio, para entendermos melhor essa questão da ciência, como funciona. A nossa mente, quando eu estou falando a nossa mente, eu estou falando do inconsciente, estou falando de espírito. O nosso espírito, a nossa mente, vamos lembrar que nosso corpo físico vem do molde do perispírito. Quem monta, quem faz o molde do perispírito é o nosso espírito, nosso corpo mental, a nossa mente. Por isso que cada um passa por aquilo que tem que passar. Cada célula do corpo físico é programado para aquela experiência que eu preciso vivenciar. Olha que lindo, não é mesmo? Então vamos voltar lá ao raciocínio. A nossa mente, o nosso espírito, pensa. Automaticamente manda comando para o nosso coração, que recebe a forte emoção. Ok? Recebeu essa forte emoção. Os impulsos elétricos. Conduzindo esses impulsos elétricos, o coração manda informações para um outro órgão chamado cérebro. O cérebro é um órgão como o coração, é um órgão como o pé, é um órgão como o fígado. É uma parte do nosso corpo, não é o cérebro quem pensa. Ok? O cérebro apenas executa, ele apenas cumpre a sua função, que é obedecer à nossa mente. Ok? Então, o nosso coração foi lá e enviou uma mensagem daquela forte emoção que sentimos para o nosso hipotálamo. Esse hipotálamo lá no cérebro, ele vai eliminar químicas, neurotransmissores, para mandar a química na nossa corrente sanguínea. Vamos pensar de uma forma bem prática. Alguma coisa, inconscientemente, que eu não tenho consciência, ou seja, está no meu espírito, por isso a importância do autoconhecimento dessas vivências, sente raiva. De repente vem essa emoção muito forte dentro de mim. Meu corpo físico sente imediatamente. Através de impulsos elétricos, ele manda lá para o hipotálamo que eu estou sentindo raiva. Meu cérebro não sabe o que é raiva, o que é alegria, o que é tristeza, ele não sabe. Ele só recebe comando e ele executa. Quando ele recebeu esse sentimento, essa emoção, ele trabalha os neurotransmissores e elimina na nossa corrente sanguínea um hormônio chamado cortisol, adrenalina. Cai na nossa corrente sanguínea. Imediatamente, isso vai para todo o meu corpo físico, dando taquicardia, fazendo com que tenha vasoconstrição, minha respiração fica mais encurtada, minha mão fica gelada e suada, propriamente dito para situação de ou luta ou foge. Instinto. Faz sentido? O que eu quero mostrar é que constantemente o nosso corpo físico está mostrando sintomas. Dentro da psicologia a gente chama de sintomas. Por quê? Porque não é a causa. Então, por exemplo, você está lá com uma dor de cabeça e você vai lá e tomou analgésico. Quando você tomou analgésico, você está eliminando o sintoma. Você está erradicando o sintoma, mas você não tratou a causa. Essa mesma causa continua lá dentro. Se ela não vier na próxima vez em forma de dor de cabeça, ela vai vir em forma de outro tipo de dor, seja emocional ou física. O que eu quero mostrar é que a gente pode utilizar todos os instrumentos que a vida nos ofertou, todos os estudos, todo o conhecimento ao nosso favor para o nosso progresso, para o nosso processo de reforma íntima. Então, o convite é, vamos olhar para os sintomas que o nosso corpo físico está trazendo. Vamos escutar o nosso corpo físico, o que ele está querendo dizer. Vamos escutar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. Ok? Porque precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo dentro de nós.
Porque não é o que está lá fora que me domina. Não é o outro que me irrita e me causa raiva. Eu me irrito com aquilo que ele faz. Eu sinto raiva dele. É meu. O problema é meu. Quem tem que resolver isso sou eu. Aí é a reforma íntima, não é mesmo? Por isso a importância do autoconhecimento, porque a gente precisa escutar o que o nosso organismo está querendo nos dizer. Por isso que Jesus já trazia: vigiai e orai. Vigiai, porque eu preciso ter consciência do que está acontecendo dentro de mim. Através dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Orai, porque é através da oração que eu me conecto ao nosso Criador, ao nosso Deus. Eu consigo acessar a centelha divina dentro de mim e consigo deixar os meus pensamentos de uma forma mais clara, mais assertiva. Por quê? Porque eu me desconecto dessa loucura, dessa correria, dessa tensão da vida terrena. Porque estamos na Terra, passando por vivências terrenas, porém somos seres espirituais. Então tudo isso daqui é passageiro. Se eu venho e me entrego e vivencio só isso daqui, onde que está o aprendizado? Não é mesmo? Eu não posso esquecer desse outro lado que é o espiritual. Não me importa qual seja a religião das pessoas. Não importa quais sejam as crenças. Aqui a gente está falando da doutrina espírita. Mas é importante esse processo do vigiar e orar. Porque é a base, é a estrutura para realizarmos a nossa reforma íntima. Não é mesmo? A importância do esforço, a importância da boa vontade em querer fazer diferente, em mudar. E mais ainda, como já dizia Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Como é importante a disciplina, porque é a disciplina que vai nos manter firme e forte no caminho. Não me importa se eu estou com preguiça, eu estou afim ou não, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu me comprometi, eu vou me esforçar. Não é mesmo? Então, eu particularmente considero 2 passos. Primeiro, eu preciso reconhecer o que eu quero mudar dentro de mim. Então, eu preciso escutar as minhas dores, os meus sofrimentos, eu preciso vigiar os meus pensamentos, eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim, a forma como eu estou me relacionando com as outras pessoas, os conflitos que eu estou gerando. Poxa, eu sempre estou em conflito no trabalho, estou em conflito no centro espírita, estou em conflito em casa com a família. Você acha que o problema está em quem? Nas pessoas, no mundo ou em você? Cabe a cada um de nós a autorresponsabilidade. Não é mesmo? Então eu preciso ter consciência, eu preciso saber o que eu preciso mudar. Para o segundo passo, eu criar estratégias para a mudança. Vamos trazer um exemplo. Quem é do temperamento colérico, que sente a raiva é uma emoção muito forte, ela simplesmente vem e te domina, né? Ela é questão de instantes, é igual o medo. São como todas as emoções base, é instinto de sobrevivência. Então ela começa lá do pé e vem. De uma forma muito rápida, questão de segundos, isso acontece no cérebro. E elimina essas toxinas ou esses hormônios na corrente sanguínea. Então vamos falar da raiva, que é um negócio bem forte que a gente sente na hora. Eu sinto a raiva. Só que se eu alimento, ela começa a frutificar, ela começa a se fortalecer. Eu começo a lembrar que o fulano de tal fez isso, que o outro fulano fez isso, que aquele fez isso, e eu começo a entrar nessa vibração, na raiva, na raiva, na raiva. De repente aquilo me domina. Ah, daí eu atraí um obsessor, não é? Porque na minha vibração. Daí a culpa do obsessor, coitado, ele só é um irmão, como nós. E está num processo de desenvolvimento, de evolução, tão imperfeito quanto nós. Então a culpa não é do obsessor, pelo amor de Deus. Somos todos irmãos. Mas no sentido de que já descobri, ok, eu quero trabalhar essa raiva, porque sem querer daí isso fica contido dentro de mim, eu já não faço mais atos de violência e de crueldade como eu fazia antes em outras existências. Já teve um grande progresso. Porém, eu ainda preciso trabalhar isso, porque eu ainda sinto isso. Então vamos trabalhar. O que é a raiva? Não é mesmo? A raiva não é quando a gente quer ter controle, quando as coisas não são do jeito que eu gostaria que fosse. Eu sinto raiva porque eu tive um obstáculo no meio do caminho, eu não alcancei aquilo que eu queria, porque aquele me atrapalhou. Então eu tenho raiva daquele ou daquilo, porque ele me atrapalhou, ele me irrita. A gente para e trabalha um pouco a empatia.
de olhar o outro, que o outro também é um ser humano, que o outro também tem defeitos, mas tem mesmas inclinações assim como eu. Então, quem sou eu para apontar o dedo ou julgar o outro? E aí eu começo a criar estratégias de como eu vou lidar com essa raiva. Eu vou me preparar psicologicamente antes de chegar nessa pessoa. Sempre quando ele disser aquelas coisas alfinetadas que eu sei que ele pode estar fazendo para me cutucar, tudo bem. Neste momento eu vou pensar numa oração e vou mandar luz para ele. Né? No momento que eu estava pronto para explodir e falar um monte de coisa para um familiar, eu vou respirar fundo, tomar um copo d'água, eu vou ao banheiro, sentar no banheiro, fico 5, 10 minutos lá meditando, refletindo, orando, para me acalmar, para levar oxigênio no meu cérebro e conseguir pensar, raciocinar. Faz sentido? Faz sentido? Por que eu usei o termo da raiva? Não só a raiva, o exemplo da raiva, mas como medo, né, também porque faz parte das 5 emoções base, que a gente já nasce com esse instinto, que são os nossos instintos de sobrevivência, e todas as emoções são necessárias, são importantes, tá? Todo mundo fala assim, a raiva é ruim. Não, a raiva não é ruim, tá? A raiva é o que nos traz essa agressividade no sentido de pulsão de vida, de fazer a gente lutar pela vida, de fazer a gente acordar cedo e trabalhar, essa vontade que faz a gente ser melhor cada dia mais. Esse esforço, essa boa vontade que eu vou ter em ser melhor, vem da raiva. Tá? O medo tem um instinto de sobrevivência, de nos alertar de possíveis perigos. Mas o medo não me domina. Ele está a meu favor. Ele só veio, ele só passou assim, ó, na intenção de me ensinar, de me mostrar que existem possíveis riscos aí no meio do caminho. Daí eu, como ser racional, sou um animal racional, eu vou parar e refletir quais são as possibilidades de risco que existem. Ah, então as possibilidades de risco são essas. Ah, então eu vou conduzir de uma outra forma. Faz sentido? Então são emoções base. Se são emoções base, elas estão ali no nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o primeiro cérebro, é o mesmo que existe nos animais. Lembra lá dos reinos vegetal, né, mineral, vegetal, animal. Somos o reino animal, só que porém somos hominais. Então, nós temos esse mesmo cérebro como os cachorros têm. A diferença é que nós temos o neocórtex, que é o pré-frontal, é onde a gente pensa, onde a gente refletir, né? É onde a gente pensa, raciocina. Essa é a grande diferença entre nós e os outros animais. Somos seres humanos, somos animais racionais. Então, quando acessa algum instinto de sobrevivência, quando acessa alguma dessas emoções base, é natural que automaticamente acesse o nosso cérebro reptiliano. Se acessou o nosso cérebro reptiliano, o meu neocórtex, meu pré-frontal, ele não está funcionando muito bem. Ok? Então, tenta conversar com alguém que está no momento de raiva, de um acesso de raiva, nervoso. Você vai conseguir manter uma conversa produtiva? Você, quando está nervoso, quando você está com raiva, você consegue conversar e explicar exatamente o que você está sentindo ou pensando sobre outra pessoa? Ou você vai ferir? Ou você vai machucar aquela pessoa? Aí eu te pergunto, momento de raiva, quando você está nervoso, quando você está em desequilíbrio, é o melhor momento para a gente conversar, para a gente resolver os problemas? Não. Não é mesmo? Daí, estudando o cérebro através da neurociência, percebe-se que, acessando o cérebro reptiliano, a gente precisa de um tempo, a gente precisa oxigenar o neocórtex pré-frontal para que essa informação venha até aqui e eu consiga raciocinar. Então, quando aquele ditado que a vovó falava para... Quando você ficar nervoso, conta até 10. Ou toma 10 goles d'água. Nossa, super funciona esse ditado da vovó. Por quê? Porque quando eu faço esse processo, eu dou tempo das partes do meu cérebro se comunicarem e eu consigo oxigenar o meu neocórtex, meu pré-frontal, para eu conseguir raciocinar e perceber que aquela raiva que eu estou sentindo, ela é minha, não é do outro. Eu tenho o direito de sentir o que eu sentir, mas eu não tenho o direito de machucar ou ferir o outro, de desrespeitar o outro. Então eu tenho que cuidar do que eu vou falar, a forma como eu vou me comportar, porque eu não tenho o direito de invadir a liberdade do outro, porque aí eu estou faltando com respeito.
Esse processo é importante. Então, quando a gente fala de tomar uma água, de dar uma parada, vai ao banheiro, respira fundo, são estratégias, tá? E cada um vai encontrar a sua melhor estratégia para esse processo de reforma íntima. Para a gente encerrar, eu gostaria de trazer aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está como sedes perfeitos. E aqui no Livro dos Espíritos está falando no capítulo 12, perfeição moral, na qual tem o subtítulo de conhecimento de si mesmo. Tá? E lá na pergunta 919, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e se resistir aos arrastamentos do mal? A resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, há muito tempo atrás, já havia dito isso. E Jesus reforçou muito fortemente no seu momento aqui na estadia na vida terrena. Não é mesmo? Então, conhecer a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. E nessa parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traz a receita que ele utilizou para fazer a sua purificação naquela última encarnação dele. Porque nessa encarnação, como ele estava como Santo Agostinho, antes dele se tornar Santo Agostinho, ele era da boemia. Ele era da farra, bebia. Em alguns livros, lendo sobre o assunto, tem lá uma passagem que a mãe dele rezou por 26 anos na intenção de que ele tomasse consciência, na intenção de que Deus tocasse o coração dele. Olha que lindo, né? Quer dizer que, né? Que ele aprontou algumas como todos nós. Não é mesmo? Todos somos imperfeitos, todos somos criados simples e ignorantes. E olha que lindo, o trabalho maravilhoso que ele fez de reforma íntima dentro da mesma encarnação. E ele lá dá a dica, passo a passo do que ele fez. Então, antes de dormir, ele pensava como foi o dia dele, ele refletia sobre todo o processo do dia dele, como que ele se relaciona com as pessoas, o que ele fez que era bacana, que ele achava correto, que estava nos desígnios, né, no caminho reto, o que estava fora do caminho reto, o que estava causando sofrimento, o que ele poderia mudar. Então ele fazia toda essa reflexão diariamente, melhor, diurnamente, né? Antes de dormir ele fazia esse processo. E ele já se preparava para o dia seguinte para já fazer mudanças. Então hoje eu fui impaciente com o vizinho, amanhã eu já vou imediatamente me retratar com o vizinho, ressarcir, tirar o aprendizado e passar a ter mais paciência com aquela pessoa. E assim ele vai fazendo o processo. Não é mesmo? Olha que lindo! E hoje a ciência, através da neurociência, através da neuroplasticidade cerebral, vem nos ensinar como utilizar a ciência, como utilizar todos os instrumentos do nosso corpo físico e tudo mais ao nosso favor para o nosso processo evolutivo. Porque a nossa mente, através, né, da programação neurolinguística, quando você reprograma a tua mente, quando você programa a sua mente, o que você vai fazer no dia seguinte. Então, por exemplo, um exemplo básico. Deixa eu pensar aqui. Uma pessoa no trabalho. Sempre quando você está em contato com aquela pessoa, você sente uma energia, você tem uma repulsa. Você já sabe que há algo entre vocês que tem uma repulsa, mas a gente está aqui na vida terrena para a gente aprender a amar e perdoar. Então, não importa o que aconteceu no passado entre vocês. O importante é o que você vai fazer daqui e agora, daqui para frente, com tudo isso que está acontecendo. Então, você sente aquela raiva e você não sabe de onde está sentindo, de onde está vindo. E você se propõe a agir diferente com aquele ser humano. Aquele ser humano, você percebe que ele cutuca, que ele, né, faz de tudo para te desequilibrar. E muitas vezes você cai você é fisgado, você cai nas iscas, né? Você sabe exatamente quais são os momentos na sua vida em que você pega as iscas, né? Eu falo das iscas porque é assim que a gente pega o peixe, não é através da isca, o peixe morre pela boca, né? A gente sabe exatamente quais são as iscas que a gente morde, ou seja, a gente sabe exatamente aquilo que toca o nosso calcanhar de Aquiles. E daí aquele ser humano sabe exatamente como pegar, não é mesmo? Na verdade, nós permitimos, né? Porque como eu ainda não trabalhei essa dor, é natural que qualquer ser humano que se afinize com essa dor consiga fisgar. E daí eu começo a me policiar para agir melhor com esse ser humano. Então eu já começo a me programar, poxa, hoje eu caí, ele falou aquilo e eu bati boca, eu discuti, poxa, então quer dizer que da próxima vez, ao invés
de bater boca ou discutir com ele, eu vou dar um sorriso e pensar mentalmente: eu amo você, você é meu irmão. Então eu programo a minha mente como eu quero me comportar a próxima vez que essa situação ou situações parecidas acontecerem. Ou seja, eu já programo o meu cérebro. Por quê? Porque eu estou criando uma nova trilha neural. Se o meu neurônio faz sempre aquele caminho, que são os hábitos que a gente tem, os hábitos morais, hábitos físicos, né? Ele sempre faz aquele caminho. Na hora do desespero, na hora da emergência, na hora do estresse, na hora que a coisa pega, na hora que a coisa não foi do jeito que você gostaria que fosse, o que ele faz? Ele faz o caminho que ele sempre soube fazer. Então, esse é o momento que as pessoas falam assim: nossa, a máscara caiu. Quer dizer, aquela pessoa que estiver usando máscara, que estiver se forçando, se moldando para uma situação, e a hora que pegar o calcanhar de Aquiles dela lá estoura ou deixa isso vir, a máscara caiu, não é assim que a gente escuta? Por quê? Porque ainda não foi alterado, a reforma íntima ainda não foi feita propriamente dito. Ela ainda repete aquele tipo de comportamento, se não for naquele momento, em outras instâncias da vida dela. Então, é esse o processo. Esse é o convite, esse é o melhor momento, gente. Não tem mais como adiarmos esse momento do convite à reforma íntima. Jesus tem nos feito há tanto tempo. Deus tem nos dado tantas oportunidades para a nossa reforma íntima. Olha as dificuldades que a gente passa, as dores, os sofrimentos, as alegrias. Os nossos familiares, o nosso trabalho, as nossas questões pessoais, profissionais, oportunidades não nos faltam para trabalhar as nossas virtudes, de praticarmos, porque é através da prática que leva à perfeição. É através de eu praticando a paciência que eu vou ter a paciência, praticando a benevolência que eu vou ter a benevolência, praticando a caridade. Faz sentido? É a prática. Então eu preciso desse esforço, eu preciso ter a boa vontade, eu preciso da disciplina para seguir o meu caminho reto, a qual eu tenho me proposto. Essa era as palavras, essas eram as palavras que eu queria trazer hoje sobre a palestra, né, um convite à reforma íntima. Então fica o convite para todos nós, para fazermos esse processo de escuta interna e alterarmos, mudarmos tudo aquilo que a gente precisa mudar. Que comecemos com uma imperfeição e amanhã outra, e assim a gente vai indo, né, consequentemente. Mas que somos capazes de fazer esse processo. Deus confia em nós. Nós somos capazes, nós temos a centelha divina aqui dentro. E conseguimos sim fazer esse processo. Tem exemplo mais lindo do que Santo Agostinho? Confiemos em nós mesmos, tenhamos fé, esforço, boa vontade e disciplina. Um grande beijo a todos e fica o convite à reforma íntima.